Pensando em largar tudo e morar na roça, né? Trabalhar na roça, viver na roça, empreender na roça, será que vale a pena? Né? Essa foi uma pergunta que eu recebi no meu Instagram. Eu sempre abro caixinha de perguntas por lá, né? Meu Instagram é Daniel Escotar, né? @daniel.escota, assim como você está vendo aqui no canal. E um dos amigos perguntou isso, né? Pô, será que vale a pena eu ir para a roça? Eu acho que, na verdade, esse é o sonho de muita gente. Né? Muita gente tem esse mesmo sonho de morar na roça, viver na roça, trabalhar na roça, quem sabe empreender, né? Produzir. Né? E eu vou explicar quando que vale a pena e quando que vocês têm que tomar cuidado. Né? Eu falo isso, eu sou produtor rural, eu moro na cidade e produzo. Eu moro na cidade, tenho empresa na cidade e também sou produtor rural. Né? Inclusive, minha empresa, a gente vive do agronegócio. Né? Então, assim, pode ter certeza que tudo que eu disser para vocês aqui agora é baseado naquilo que a gente está cansado de ver no campo. Né? E o que acontece? Existem três situações. Uma situação, quando a pessoa ela é filha de produtor rural, então, por exemplo, às vezes ele é filho de produtor, mas foi morar na cidade, ou foi estudar, foi fazer uma faculdade, algo do tipo, pensava em viver na cidade, mas agora chegou e falou, cara, estou pensando em voltar, quero ir tocar o negócio da minha família, produção agrícola, pecuária, não sei, quero voltar a morar na roça. Esse é um ponto, já vou falar sobre ele. O segundo ponto, a pessoa que ela mora na cidade, não é filho de produtor, não tem propriedade, mas tem um investimento para isso, né? Ou seja, ela tem um valor considerável em que ela quer comprar algo na roça, comprar um sítio, comprar uma fazenda, quero produzir, quero morar lá, aí é outro ponto. E o terceiro ponto é que a pessoa não tem nada, né? Você, eu não tenho, sou CLT, eu trabalho na cidade e estou pensando em largar tudo e ir para lá, cara. Não sei de que jeito eu vou fazer isso. Estou pensando, essa é outra forma. Então, assim, eu vou falar sobre essas três situações, tá? Primeira delas, vamos falar primeiro aquelas pessoas que têm uma estrutura no campo. Ou seja, tá? Meus pais moram lá, eu sou herdeiro, ou enfim, né? Eu sou filho de produtor rural, estou morando na cidade, mas quero voltar para a roça. Então, primeiro de tudo é o seguinte, se você tem uma situação onde a sua família tem propriedade, já produz, já empreende, né? E aí, entendam que quando a gente fala em produção, uma fazenda, um sítio, ela é uma empresa, é uma empresa de produção a céu aberto. Então veja, se a sua família é estruturada, já produz, já empreende, e está tudo alinhado com os seus pais, em que, na maior parte das vezes, assim, 90% das vezes, no mínimo, os pais querem que os filhos voltem, toquem a propriedade, com certeza é um bom negócio, é uma boa estratégia, né? É algo que eu faria. Desde que, obviamente, né, a produção está tudo muito bem alinhado, está produzindo, assim, existe um negócio ali rodando. E, obviamente, também uma situação em que seus pais estão de acordo, porque muitas vezes isso acaba sendo um empecilho, né? Isso acaba sendo uma dificuldade. O cara, ele quer tocar o negócio da família, mas os pais são muito conservadores no sentido de, olha, não quero passar para frente, eu quero passar para frente, mas tem que ser do meu jeito. E aí você chega lá e quer fazer do seu jeito, e, ou seja, ali há um conflito. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Tá? Mas não tem mistério nisso daqui. Viver no campo, produzir, se tornar um empreendedor rural é excelente. Então, tudo bem aqui. Né? Segundo ponto, aquela pessoa que tem dinheiro, ou seja, eu tenho um investimento. Eu sou da cidade, mas eu tenho um investimento para poder ir para a roça. Eu tenho dinheiro, ou vendi aqui uma casa, não sei, você tem um dinheiro para poder fazer, tem um dinheiro para poder comprar uma fazenda, comprar uma propriedade e por aí vai. Aqui entra um ponto importante. Qual que é a grande questão? Know-how. O que é know-how? É você saber sobre o negócio. Essa é a primeira coisa. Né? Então, às vezes você fala assim, eu quero comprar uma fazenda de café, de soja, de pecuária, gado. Primeiro de tudo, você tem que estudar muito bem o negócio, estudar o modelo de negócio. Hoje, as margens no nosso modelo de negócio, eu falo como produtor rural, elas são muito apertadas. É lógico que há uma volatilidade, principalmente quando a gente trabalha com commodities, né, como grãos, por exemplo. Às vezes tem anos em que a gente tem uma elevação de produção, cai um pouquinho o preço, mas ao mesmo tempo a gente ganha escala e às vezes inverte, a nossa escala está um pouco mais baixa, mas o preço está um pouco mais alto. E às vezes você pega onde que a produção é baixa e o preço também está baixo, não é só oferta e demanda, né? Então é commodity, então isso, existe margem mais apertada. Então você tem que entender o modelo de negócio. Antes de cair no romantismo de falar, olha, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho aqui e vou investir numa propriedade, conheça muito bem o negócio. Senão a chance de você se enrolar todo é muito grande.
Não é tão simples como as pessoas acham, de que vão chegar aqui, vão produzir e vão fazer acontecer e já vão ganhar dinheiro. Não é. Não é isso que vocês ouvem nessas músicas aí desse sertanejo. Sertanejo não, né? Porque essa galera de sertanejo não tem nada, mas hoje em dia aquilo que vocês chamam de sertanejo, que na verdade não é sertanejo, e fica cantando agro ostentador, isso é tudo mentira, galera. Isso não é verdade. Você pode ter a ala lá dos bilionários do agro, mas eu tenho certeza que essa galera, os bilionários do agro mesmo, nem querem aparecer, na verdade. Então, isso não é bem por aí como as pessoas falam. O que acontece muito no nosso setor, na verdade, é a gente trabalhar com crédito, tá? O que é muito comum, ou seja, eu tomo crédito, o que a gente chama de crédito rural, tomo crédito para poder produzir, produzo, eu tenho ali uma taxa de juros um pouco mais baixa, tenho uma condição melhor para poder pagar, com a produção eu vou quitar aquilo ali, vamos jogando para frente, eu tenho ali um lucro, enfim. E aí é muito comum a gente jogar com isso, tá bom? Só que se você não sabe o que está fazendo, a chance de você se enrolar é grande. Às vezes você tem um investimento, tô com R$1 milhão. Um exemplo, tá, pessoal? Isso depende muito de onde a gente está falando. Existem regiões que com R$1 milhão você compra uma boa propriedade, R$1 milhão. Em algumas regiões você não compra um alqueire, tá? Então, entendam isso. Isso depende muito de que região do Brasil a gente está falando. Mas eu tenho R$1 milhão, esse é todo o dinheiro que eu tenho e eu quero investir numa propriedade leve. Você aloca todo esse recurso ali. Sem entender como o negócio funciona, a chance de você ficar com esse dinheiro empacado e não ter retorno financeiro é muito grande. Então tome muito cuidado, tem que estudar o negócio. Te aconselho a visitar propriedades. Por exemplo, eu quero comprar uma fazenda de café ou de soja, enfim, não importa. Vai lá, conversa com os produtores. A partir do momento que você conversar com os produtores, entender como o negócio funciona, fazer bastante visita, entender o modelo de negócio, perguntar, comece a estudar. Hoje vocês têm tudo, né, de graça aí no YouTube para poder estudar. Entenda como funciona, tudo certinho, antes de pensar em fazer um investimento. Acreditem em mim, não é tão simples assim. Por quê? Porque a partir do momento que você vai morar na roça e produzir na roça, você tem que ter um retorno financeiro para isso. Certo? Ou seja, aquele ambiente agora, aquela área, ela tem que se tornar produtiva e se ela tem que se tornar produtiva, ela tem que te dar um retorno financeiro. Ela tem que te dar dinheiro, ela tem que te dar lucro. Caso contrário, aquilo ali vai se tornar um problema para você. Esse é o ponto. Agora, então assim, esse é o segundo tipo de situação. Agora tem um terceiro tipo. Daniel, não tenho nada. Então, cuidado com isso daqui, né? Cuidado. Algumas coisas que eu falei para esse segundo tipo de pessoas, né? Sobre a questão de tem que estudar, tem que entender o modelo de negócio. Aqui a sua atenção é triplicada. Porque acontece muito, às vezes a pessoa ela pega e fala, eu vou arrendar uma área, por exemplo. O que é arrendar uma área? A gente chega ali numa propriedade, onde essa propriedade, o dono mesmo, ela não produz ali, mas ele te cobra um valor, né? Te cobra um preço, por safra, por ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos ou por cabeça de gado. Existem formas diferentes de se fazer arrendamento, onde você paga para as pessoas e você produz ali dentro. Só que o que acontece? Quando você entra dentro de uma propriedade, fala assim, agora eu vou produzir, vou conseguir pagar. Na teoria, o papel aceita tudo, né? Você coloca tudo ali e fala, agora é só produzir, pagar o dele, eu tiro o meu, moro aqui. Não é bem assim. Porque, veja, para você poder produzir, você tem que investir. E como você vai fazer esse investimento? Você vai pegar empréstimo, vai tomar crédito, com a taxa de juros, pelo menos no momento que eu estou gravando agora, a taxa de juros está bem elevada. Tomar crédito não é tão simples quando você não é o proprietário, principalmente quando você não tem histórico de produção. Como que você vai fazer esse investimento? Vai falar, eu vou com a cara e a coragem. Esquece esse negócio de cara e coragem, galera. Tem que ter estratégia para se fazer isso daqui. Não é um movimento tão simples, é um movimento muito arriscado. Ele tem que ser feito com inteligência, com estratégia. Quer dizer, então, Daniel, você está falando que não faz isso? Não, cara, não é isso, não. Eu conheço muitas pessoas que não têm um centímetro de terra no seu nome. É tudo arrendamento, mas são pessoas que sabem o que estão fazendo, têm experiência com aquilo ali, trabalham com aquilo ali há muito tempo, já entende como funciona, entende como produzir, entende como colher, entende como vender, entende como tomar crédito, entende todas as nuances do negócio. Isso daqui é um fator muito importante, cuidado. Essa questão de, eu vou arrendar, pronto, e vou entrar ali para dentro, vou cair de cara, tá, tudo bem. Funciona, óbvio, não estou falando que não funciona, tá bom? Estou falando é que se você não tem a experiência necessária, você tem que tomar muito cuidado. Outras pessoas ainda, assim, aí eu coloco aqui um quarto tipo de pessoa como bônus, é aquela galera, cara, um sítio, cara, eu quero morar no sítio. Eu não tô querendo uma fazenda, eu tô querendo colocar um sítio aqui e morar. Tudo bem.
Legal, muito bom. É interessante. Eu mesmo tenho propriedade e, assim, a minha propriedade, inclusive, fica muito próximo da cidade, então eu tenho esse privilégio, Deus me abençoou muito e eu posso ir para lá todo dia se eu quiser, fico lá fim de semana, enfim, tenho área de lazer lá dentro. Legal, muito bom. Agora, a partir do momento que você vai lá, você vai para dentro da propriedade, você tem que entender que, olha só, como você vai viver financeiramente? Eu peguei um sítio aqui de 2 hectares, 1 hectare, e eu quero plantar alguma coisa aqui para poder colher e viver daquilo ali. Ok, muito bom. Só que tome muito cuidado com esses vídeos que vocês veem na internet. O cara tá ali, eu vou plantar 1 hectare de mandioca, aí eu vou cuidar disso daqui, tudo bem. Você sabe quanto tempo demora para colher a mandioca? E segundo, você já plantou isso daqui, não, literal, não pegar mal isso aqui, né, plantar mandioca, milho, você já plantou, você sabe como que isso daqui funciona? Não é tão simples assim, galera. Não é tão simples assim. Tomem cuidado. Aí chega ali dentro, quando você entra dentro de uma propriedade, de um sítio que seja, o trabalho ali não para, galera. O trabalho ali não para. Você não parar um segundo. Se você está dentro de um sítio, por exemplo, e fala, hoje eu estou de boa, hoje eu vou ficar com os pés para cima observando, é porque tem alguma coisa muito errado. Porque eu não sei o que acontece. É trabalho demais, não para o tempo todo. Eu, por exemplo, tenho funcionários lá dentro, porque se fosse para mim cuidar, lógico, né? Existe uma outra situação. Eu tenho empresa na cidade, eu não posso ficar lá o tempo todo e tal. Mas se fosse para mim ficar ali, eu com minha família, tudo ali, eu não sei o que eu faria. Não sei o que eu faria, assim, questão de... para tocar, não é tão simples assim. E aí, às vezes a pessoa chega aqui no YouTube, ela fica olhando um monte de coisa. O cara ali, ele cria um monte de galinha caipira, é milho, é quiabo, é não sei o quê, e eu vendo, e eu coloco aquilo ali, eu consigo tirar tantos R$1.000 em meio hectare, claro, no papel tudo isso aqui aceita tudo. Mas quando você vai para a prática, não é tão simples assim. Não é tão simples assim produzir, não é tão simples assim colher, não é tão simples assim vender. Vender, tome cuidado, tá? Fala, vou trabalhar com hortaliça. Tudo bem, legal, cara, hortaliça é muito bom. Mas e aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer feira? Como que é o projeto para poder vender, para poder escalar isso daqui? Então tomem cuidado. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube onde o cara coloca uma coisa, eu tenho 1 hectare aqui agora eu vou colocar aqui meio hectare, eu vou colocar aqui aipim, mandioca e vou colocar milho aqui, vou fazer uma rotação, daqui a pouco eu tô ganhando R$1 milhão por ano. Legal, cara. Na teoria isso funciona muito bem. Agora, na prática, não é assim. Não é assim, né? Primeiro que você tem que atingir aquele resultado. E segundo, e para vender isso tudo? Não é fácil assim. Não é fácil assim. Não é mesmo, cara. Não é mesmo, né? São coisas que vocês têm que tomar um pouco de cuidado. E pode parecer que eu estou fazendo esse vídeo aqui para desanimar você. Não estou desanimando. Eu gosto de olhar para a realidade como ela é. A realidade, ela é assim. Vamos utilizar a razão. Acredita em mim, tá? E o que a gente tem visto com muita frequência é por conta desse boom de pessoas querendo ir para o campo, indo sem estratégia nenhuma. Chegam lá, se decepcionam, porque não é tão romântico quanto as pessoas acham, tá? Não é tão romântico. Eu venho, logicamente, de uma família que vem da roça e eu sei exatamente que, né, o processo de se morar e produzir não é mais como antigamente, não é igual na época da minha mãe, não é igual na época dos meus avós, onde se viviam ali, onde a comunidade local, onde inclusive você não precisava nem de muita renda para viver ali dentro, né? A gente matava um porco, por exemplo, toda vez que matava um porco dividia com os vizinhos tudo, e quando eles matavam fazia a mesma coisa, galinha, toda aquela coisa. Não é assim mais, pessoal. Não é assim mais, tá? Então, tome um pouco de cuidado, né, com aquilo que vocês veem aqui no YouTube. O motivo de eu fazer esse vídeo é te mostrar exatamente as coisas que podem dar errado. Porque a partir do momento que vocês entendem o que pode dar errado, vocês começam a se proteger e ver qual caminho seguir. Tá bom? Desculpa se esse foi um vídeo negativo, mas eu prefiro que seja assim. Que vocês olhem para a realidade como ela é e não como muita gente quer romantizar aqui na internet. Mas, se você quer alguma ajuda para isso, cara, pode contar comigo. Pode contar comigo. Me manda sua pergunta aqui, falando, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Pode comentar embaixo desse vídeo aqui, que eu gravo um próximo vídeo te explicando a minha opinião, o que eu tenho de experiência com isso, e trago também outros. Eu tenho uma escola, tá, pessoal, de pós-graduação, graduação, enfim, e a gente trabalha 100% com o agronegócio. Então, eu tenho... O que eu não souber falar para vocês, eu trago um profissional da nossa escola aqui para poder ajudar vocês. Tá bom, galera? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Já aproveita e se inscreve. Esse aqui é um canal novo que eu criei apenas para poder bater esse papo com vocês. Tamo junto e até a próxima.